Boa noite, nossos amigos e demais companheiros de estudos do Espiritismo. Voltamos a apresentar o programa Espírita, Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E hoje gostaríamos de conversar sobre o mau humor. Há pessoas que são naturalmente mal-humoradas, agressivas, azedas, mas tudo na vida tem, como nós sabemos, tem uma causa. As causas, o mau humor é um efeito. A agressividade, a fúria, a raiva, a ira, tudo isso são efeitos que partem de causas. As causas estão na própria alma. E essas causas, naturalmente, elas se tornam efeitos, partindo de outras causas. E é preciso analisar as causas para combater as causas, para evitar os efeitos. E nós encontramos aqui uma análise, um estudo muito breve, em uma mensagem no livro Calma, que é uma obra que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, o médium do espírito Emmanuel, que foi uma das grandes figuras do espiritismo, tanto o espírito Emmanuel, em sua sabedoria, e também em seu médium Chico Xavier, que ficou mundialmente conhecido, e nós atribuímos a Chico Xavier a mediunidade mais elevada que já apareceu aqui no nosso planeta Terra. Já que Chico Xavier era um médium espírita, notável médium espírita, e deixou uma obra muito vasta, psicografada, 465 livros psicografados. Ele que tinha apenas o 2º ano primário, mas ele era um sábio, sabedoria esta que ele conquistou nas suas encarnações passadas, e voltou hoje como médium de um espírito elevado, que no movimento espírita, mundialmente falando, ele é conhecido com o nome de Emmanuel, e o médium dele é o Chico Xavier. E somente ele, Chico Xavier, somando as obras dele com as obras de outro médium não menos elevado, que veio também de uma missão, e está entre nós, que é o Divaldo Pereira Franco. Ainda está entre nós, com mais de 90 anos de idade, e ainda no batente, na linha de frente, fazendo o seu trabalho lá em Salvador. E que, por sua vez, ele já psicografou quase 300 livros. E somando as duas obras, a de Chico Xavier e a de Divaldo Franco, nós temos mais de 70 obras, mais de 700 obras psicografadas por esses dois apóstolos do Espiritismo do século XX, passando para o século XXI, que Divaldo Pereira Franco ainda está na matéria, ainda está no corpo. E nós sabemos que esses dois espíritos reencarnados, Chico Xavier, que já foi para o mundo espiritual há alguns anos, e Divaldo Pereira Franco, são dois luminares da mediunidade aqui no planeta Terra.
E nesse livro Calma, nós encontramos uma breve mensagem que se chama Mau Humor. E o espírito da mensagem, o autor da mensagem, ele analisa o mau humor dessa forma. Ora, se o mau humor te envolve a maneira de sombra sufocante, procura examinar-lhe as origens, as causas, a fim de que possas liquidá-lo tão imediatamente quanto possível. É preciso nós sabermos, examinar por que eu sou mal-humorado. Por quê? Porque eu trato os meus semelhantes com azedume, com agressividade. Porque eu permanentemente sou azedo, agressivo. Porque eu tenho o gênio ruim. Porque eu tenho o temperamento difícil e que as pessoas se afastam facilmente da minha companhia. Chamam-se perguntas, indagações que nós fazemos a nós mesmos para descobrirmos a causa, a origem íntima, espiritual do mau humor e desses sentimentos negativos que nós vomitamos contra as criaturas. Quando nós encontramos as causas, aí a gente aplica o remédio certo naquela moléstia. Mas de uma forma ou de outra, depois que nós descobrimos as causas, às vezes são complexos, complexo de inferioridade, às vezes as causas são frustrações. Fizemos projetos, fizemos planejamentos para algum empreendimento e não conseguimos alcançar o objetivo, a meta desses empreendimentos. Aí vem o que? As frustrações. E as frustrações, elas explodem, não é, para fora de nós, em forma de mau humor. Olha aí, já encontramos uma causa. Quando nós não encontramos a causa, a origem desse tipo de comportamento nosso, essas causas estão em encarnações passadas, que nós já reencarnamos com estes motivos, com essas origens, com essas causas, mas que tenham vindo essas causas, que vêm na maioria e dita o nosso tipo de atitude de hoje, de agressividade de hoje, de uma forma ou de outra, devemos procurar essas causas e aplicar o remédio que deve ser o esforço, a mudança, a leitura. Vamos buscar a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e vamos substituir essas causas negativas que estão enraizadas em nós, vamos substituí-las por causas construtivas, com base nos estudos do Evangelho, com base na prece, nas orações, para fortalecer a nossa alma e fortalecer a imunidade da nossa alma, porque da forma que o nosso corpo físico tem o seu sistema de imunidade para combater os vírus, para combater as bactérias que vêm de fora e tudo ruim que vem de fora para dentro do corpo, nós temos também na alma o sistema de imunidade para nos imunizar contra esses assédios, autoassédio que nós estamos nos assediando. E explode através de comportamento difícil, de um gênio difícil, de azedumes, de agressividades, de raivas permanentes, e nós nos tornamos uma pessoa muitas vezes grosseiras, e as causas estão dentro da nossa alma, vêm de outras encarnações ou também desta encarnação. E então o tratamento não é tão fácil, mas nos lembremos que
tudo depende de você. Tudo depende de nós em fazer a mudança, a reforma. E no tema, aliás, no parágrafo seguinte, o Espírito analisa mais. Caso alguma dívida te preocupe, se é que nós estamos endividados aqui na Terra, partindo para a parte financial dos interesses, estamos endividados, não será com aspereza, com azedume, com a raiva, fulo de raiva, que conseguirás os recursos preciosos de modo a resgatá-la, quer dizer, a resgatar a dívida. Não será com agressividade, com azedume, com desespero que nós vamos resolver o problema financeiro da dívida que nós estamos envolvidos. E é verdade, já encontramos as causas e fica mais fácil de curar os efeitos, porque encontramos as causas e aplicamos o remédio na causa da doença, do desequilíbrio, e o efeito passará. No outro parágrafo, doença quando aparece, solicita remédio e não intolerância para curar-se. A intolerância, a falta de paciência nos problemas, nos levam ao desespero, e o desespero não cura nada, não nos leva a nada. O desespero só faz agravar a situação e criar novas paredes, novas barreiras, ao invés de construirmos com a paciência, com a calma, para resolver o problema. Devemos construir pontes para um bom tráfego, para descobrirmos a causa do problema e aplicar-lhe o remédio na causa para cessar os efeitos. Isso é o que nos ensina o Espiritismo. E no parágrafo seguinte, ele diz, necessitando da cooperação de alguém para determinado empreendimento, a carranca, quer dizer, a cara fechada, que há pessoas que têm carranca, cara fechada, como se isso representasse um bom caráter ou se representasse virtude. Nada disso reflete a carranca, reflete algo desmantelado que anda em nossa mente, no nosso interior. E esse algo desmantelado que há dentro da nossa alma, que nós encobrimos, que ocultamos, reflete-se na cara fechada, semblante fechado, incomunicável, que não leva à solução de nenhum problema. Aí ele diz, necessitando da cooperação de alguém para determinado empreendimento, a carranca, a cara fechada, não te angariará a simpatia de ninguém. Pelo contrário, até que as pessoas se afastam de nós, porque ninguém quer saber dos problemas dos outros, se afastam de nós. E ficamos um tipo de pessoa leprosa, sarnenta, bexiguenta, porque as pessoas se afastam. E no parágrafo seguinte, contratempos em família, quer dizer, problemas familiares, quem não tem? Qual é o vivente aqui na Terra que não tem problemas familiares? Perguntem e não encontraremos ninguém. Contratempos em família não se desfazem com frases azedas, vigorosas, mau humor, 24 horas no dia, mal-humorado. Tudo isso reflete os distúrbios no espírito, na alma. É algo que está desmantelado dentro de nós, chama-se as origens, as causas. E depois que nós descobrimos essas causas, apliquemos o quê? A terapia da paciência, a terapia da calma, a terapia do Evangelho, uma leitura do Evangelho permanente, que o Evangelho é uma espécie de panaceia, por isso é que nós indicamos. O Evangelho, segundo o Espiritismo, é uma panaceia
para todas as moléstias do espírito, da alma. É a panaceia, remédio para todos os males. Basta que saibamos aplicar esse remédio em nossa alma e curaremos as feridas que ainda estão abertas em nossa alma. Feridas essas de traumas desta vida, decepções desta vida, não é? Frustrações dessa vida e também frustrações, decepções, complexos, como nós dissemos, que já trazemos de outras encarnações e ditam as nossas atitudes de hoje, ditam a nossa conduta de hoje, dita esse comportamento de dúbio comportamento, de mau humor e de bom humor. Ora, estamos bem-humorados e de repente ficamos mal-humorados e queremos saber qual é o botão de destruição da humanidade para acionar esse botão e destruir. Isso não é normal. Alguma coisa de errado se passa dentro de nós. Muitas vezes, aí vem o outro lado da questão, muitas vezes nós estamos assediados por espíritos inimigos nossos de outras encarnações. Muitas vezes, por trás desse comportamento de mau humor, não é? Nós temos por trás de nós espíritos que se interessam em puxar o nosso tapete e nos verem permanentemente enraivados, irritados, agressivos, intrigantes. Por quê? Também porque nós estamos intrigados conosco mesmo. Quando nós estamos em intriga conosco mesmo, estamos afastando aqui algumas propagandas desagradáveis. Quando nós não estamos bem conosco, não estamos bem com o mundo. Quando nós estamos intrigados conosco, estamos intrigados com o mundo. Porque tudo nasce dentro da gente. Tudo. Tanto bem como mal. E a indicação da panaceia do Evangelho, panaceia quer dizer remédio para todas as moléstias do espírito, isso é muito importante para recorrermos, para eliminarmos o mau humor. E temos mais duas frases pela frente que são analisadas pelo Espírito, que não deixa essa mensagem de ser interpretada como uma viagem ao interior da nossa alma. Diríamos, uma garimpagem momentânea ao interior do nosso espírito, porque tudo está no nosso interior, no interior da nossa alma. E essa mensagem é uma viagem que estamos fazendo à nossa mente, ao nosso espírito, para ir buscar as causas daquilo que nos prejudica e que dificulta o nosso relacionamento humano. Aí ele diz: se pretendes adquirir companheiros, amigos, vamos afastar essas propagandas desagradáveis. Ora, se pretendes adquirir companheiros e colaboradores, amigos, a tua irritação, a tua agressividade, o teu mau humor é um antigo processo de perder amizades, porque as criaturas vão se afastar de nós. Estamos afastando aqui essas propagandas desagradáveis. E diz mais: lembra-te de que ninguém consegue algo realizar sem os outros, e de que os outros não são culpados por nossas indisposições, nossas frustrações e por outros problemas que surgirem em nossa vida, e nem são culpadas pelos nossos traumas, pelos nossos insucessos. Ninguém é culpado por isso. Então procuremos fazer uma substituição desses sentimentos negativos
que pululam dentro de nós, para ficarmos de bem conosco mesmo. E em seguida, ficarmos de bem com o mundo. Ninguém sabe até hoje onde termina o mau humor e onde começa a doença, a enfermidade. Ora, o mau humor gera doença. O mau humor pode dar infarto. O mau humor pode dar AVC, que a criatura está sempre agressiva com ela própria e sempre de espingarda, diria, engatilhada contra o mundo, porque elas são intrigadas consigo mesmo e se intriga com o mundo e fica de arma engatilhada contra a humanidade e até contra as pessoas que lhe são afetas, não são desafetos, são afetas, pessoas amigas, pessoas boas, pessoas que lhe fazem o bem, mas uma pessoa que vive agressiva com o mundo e consigo mesma é um tipo de pessoa mal-humorada que está doente. Mas há uma cura para isto. Aí ele diz aqui: não se sabe de ninguém até hoje que o azedume, o mau humor, a agressividade tenha auxiliado. Pelo contrário, forma montanhas, barreiras, paredes no relacionamento humano. Se você deseja livrar-se dessa máscara destruidora do mau humor, da agressividade, cultive a paz interior, cultive a paciência e aprenda a sorrir e a admitir a vida como ela é e como lhe é apresentada. E de maneira, meus caros amigos e companheiros, a mensagem de hoje no nosso programa espírita, Encontro com o Espiritismo, é sobre o mau humor e a cura pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Chegamos ao final do nosso programa e voltaremos na próxima oportunidade, se Deus quiser, hoje, que é antevéspera do Natal de 2020, que parece até não ser o Natal de Jesus, que não se fala nele, mas parece até o Natal de Papai Noel e não o Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Muita paz para todos e até o novo programa espírita, Encontro com a Doutrina dos Espíritos, de Allan Kardec. Muita paz.